Olá pessoal, essa é a nossa 10ª aula de Introdução à Física e nela nós vamos falar sobre os prefixos numéricos. Vocês sabem o que são os prefixos numéricos? Talvez você ainda não tenha ouvido falar nesse termo, prefixos numéricos, mas certamente você usa ele em vários momentos do seu dia. Vamos começar com alguns exemplos para facilitar aí o entendimento de vocês. Mas antes, não se esqueça de deixar um like aqui no canal e também se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Agora sim, vamos à aula. Bom, imagine que eu tenho aqui uma situação onde um carro faz uma viagem. Ele sai com uma velocidade V, percorre uma distância, sei lá, de, por exemplo, 100.000 metros, até chegar ao seu destino final. Bom, observe o seguinte, eu dei para vocês como distância 100.000 metros. Para uma viagem, é comum a gente utilizar a unidade de medida metros? Obviamente que não, né? Para distâncias grandes, geralmente a gente usa a unidade quilômetro. Se você assistiu a nossa aula de conversão de unidade de medida por regra de 3, você deve se lembrar que cada 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Aqui, então, não fica difícil perceber que se eu tenho 100.000 metros, logo eu tenho, então, 100 quilômetros. Então, dessa forma, nós estamos representando a mesma distância, só que com unidades diferentes. Bom, efetivamente, qual é a diferença deste número para esse? Bom, aqui eu tenho esses 3 zeros que foram substituídos por essa letra K. E esse K, por sua vez, que nós comumente chamamos de quilo, representa então aqueles 3 zeros. Colocando isso daqui em potência de 10, nós temos 10 elevado a 3. Esse K, então, ele é um prefixo numérico que acompanha uma unidade de medida, indicando, então, que eu tenho ali 1.000 unidades. E ele não necessariamente vem sempre acompanhado do metro. Nós também usamos o prefixo K quando estamos trabalhando com massa, por exemplo, na unidade de medida quilograma. Ou até mesmo é muito comum nas redes sociais a gente utilizar prefixos numéricos. Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa que, sei lá, tem 10.000 seguidores no Instagram. Não se fala 10.000 seguidores, no geral a gente fala que ele tem 10.000 seguidores. Então, esse K é um prefixo numérico que indica 1.000 unidades. Então, 10 elevado a 3. Vou pegar aqui um outro exemplo onde a gente usa também prefixo numérico. Por exemplo, quando a gente vai comprar um computador, é sempre estar atento a qual é o processador que esse computador utiliza. O processador, ele basicamente é o cérebro do computador. Ele que vai executar as tarefas. E o importante é a gente saber com qual velocidade ele vai realizar essas tarefas. Ou seja, qual a capacidade que ele tem em processar informação. E geralmente essa informação ela vem através de uma grandeza física que nós vamos estudar mais para frente, mas que é a frequência. Então, por exemplo, um dos melhores processadores do mundo tem algo em torno de 5 GHz. Esse Hz aí, então, que é o Hertz, é a unidade de medida para a frequência que indica para a gente quantas operações estão sendo realizadas por segundo. E o giga é o nosso prefixo numérico, que representa nada mais, nada menos que 10 elevado a 9. Ou seja, eu posso substituir, então, esse G por 9 zeros. Então, na verdade, 5 GHz é o número 5, seguido de 9 zeros. Então, na verdade, nós temos aqui o número 1.000, milhão, bilhão, né? São 5 bilhões de hertz. Então, esse processador, ele consegue executar uma tarefa que eu peça para ele realizar 5 bilhões de vezes por segundo. Então, é isso que esse número está representando. Então, perceba a importância da gente utilizar os prefixos numéricos. Imagina que você vai comprar, sei lá, um computador e você pede lá, eu quero um processador com 5 bilhões de hertz ou com 510 elevado a 9 hertz. Se torna inviável no dia a dia a gente trabalhar com esse tipo de número. Então, por isso, na verdade, a gente tem os prefixos numéricos, letras que representam, então, essas ordens de grandeza. Eu coloquei aqui 2 exemplos de prefixos numéricos para números grandes.
Mas a gente também tem prefixos numéricos para números pequenos. Por exemplo, quando a gente utiliza uma régua, eu vou pegar minha régua aqui e vou medir o meu canetão. Eu tenho aqui algo em torno de 13 centímetros. Então, vou colocar aqui que eu tenho 13 centímetros. Prestem atenção na unidade do centímetro. A unidade do centímetro, na verdade, é o centímetro. Então, o metro tá aqui e eu tenho esse Czinho minúsculo que representa um prefixo numérico. Então, quem que é esse C? O C representa o centi e ele é o prefixo numérico 10 na menos 2. Então, por exemplo, aqui como eu tenho um prefixo positivo, 10 na nona, eu acrescentei 9 casas decimais a mais para retirar o giga daqui, né? Agora, nesse caso, se eu quiser retirar o C de centi daqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir 2 casas decimais desse número. Então, nós temos aqui o número 0,13 metros. Bom, eu acabei de mostrar então para vocês 3 exemplos da onde a gente utiliza prefixos numéricos no nosso dia a dia. Mas existem muito mais prefixos numéricos e eu vou mostrar para vocês agora quais são os principais e os que a gente mais vai utilizar nas aulas de física. Eu vou colocar então aqui os principais exemplos no formato de tabela para você anotar e deixar no cantinho do seu caderno, porque a gente vai usar bastante nas aulas de física esses prefixos. Então, vamos lá. O primeiro prefixo que eu vou colocar aqui, que é o mais utilizado, é o que a gente já viu nos exemplos, o quilo, que é representado pela letra K minúscula. Cuidado que eu já vi gente escrevendo com K maiúsculo e na verdade é minúsculo. E ele representa a potência de 10 elevado a 3. Que é bastante utilizado aí para medir distância, como por exemplo a unidade de quilômetros e a unidade de massa, o quilograma. O nosso próximo prefixo é o mega, que vai ser representado pela letra M maiúscula e representa 10 elevado a 6. Depois do mega, nós temos o giga, representado pela letra G maiúscula, que representa, como nós já vimos, 10 elevado a 9. E por fim, vou colocar mais um aqui, que é o tera. O tera, também representado pela letra T maiúscula, ele representa 10 elevado a 12. Observe aqui que nós temos uma simetria, né? A gente sempre tá pulando aqui os expoentes, que são múltiplos de 3. Então, percebam que para cada prefixo numérico que eu coloquei aqui, os nossos expoentes estão aumentando 3 unidades. O que facilita bastante a gente a memorizar esses prefixos numéricos aqui, que são bastante usados. E observe que esses prefixos numéricos que eu coloquei aqui são todos para números grandes. Eu vou colocar aqui agora os exemplos que a gente mais vai utilizar quando a gente estiver falando de números pequenos. Agora, para números pequenos, nós temos aqui o mili, que representa a potência 10 na menos 3, que é muito comum de se utilizar para medir distâncias pequenas, como, por exemplo, a gente utiliza aí o milímetro, né? O milímetro. Na sequência, nós temos o micro, que é representado pela letra grega mi, que é esse U com a perninha puxada, e ele representa 10 na menos 6. Observem de novo que nós estamos seguindo o mesmo padrão, só que aqui, ao invés de acrescentar 3 unidades, eu estou subtraindo 3 unidades. Então, nós viemos do menos 3 para o menos 6. Micro, ele representa a ordem de grandeza de uma célula. Então, quando nós medimos o diâmetro de uma célula, nós temos ali algo em torno de 10 micrômetros. O próximo prefixo é o nano, que representa, seguindo aqui a mesma lógica, 10 na menos 9, a gente já cai ali na ordem de grandeza do diâmetro do coronavírus. Então, o coronavírus, que é esse vírus que está assolando todo mundo aí, ele tem ali uma dimensão da ordem de 125 nanômetros. Então, observem, é o nanômetro, é o prefixo numérico nano, mais a unidade de medida metro. A gente forma o nanômetro, ou nanômetro. E por que é importante a gente saber disso? Por exemplo, para saber o tamanho, qual é a dimensão do coronavírus e
como é que eu vou me proteger dele? Por exemplo, utilizando máscaras. Então, esse tipo de estudo é importante, por exemplo, a gente saber qual o melhor tecido para se fabricar uma máscara, ou até mesmo quantas camadas de tecido eu vou colocando ali para tornar essa barreira mecânica mais eficiente. E por fim, vou colocar aqui o pico. Não é muito utilizado, mas como eu coloquei 4 aqui, vou colocar 4 aqui. Então aqui nós temos 10 na menos 12, ele já representa ali a ordem de grandeza do diâmetro da molécula de oxigênio, que tem algo em torno de 200 picômetros. Então, de novo, o pico, prefixo numérico, associado ao metro, nós temos o picômetro ou picômetro. Então, observe que aqui nós viemos diminuindo os expoentes de 3 em 3 e desse lado aqui aumentamos de 3 em 3. Como eu já tinha falado para vocês, existem outros prefixos numéricos, mas eu coloquei esses daqui que são os que vocês precisam saber. Aliás, dentre esses, os que mais vão aparecer com certeza é o quilômetro, o milímetro. Em elétrica a gente costuma utilizar bastante o mili, o micro, o nano. Então esses que eu coloquei aqui na tabela, vale a pena deixar anotado aí no canto do caderno para a gente fazer algumas consultas à medida que a gente vai estudando física. Com certeza, se você fizer isso, quando chegar lá perto do vestibular, você já vai saber todos eles de cor. Bom, pessoal, eu vou encerrando então essa aula de prefixos numéricos por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a conversão de unidades de medidas usando prefixos numéricos, que eu particularmente acho um dos métodos mais simples de fazer conversão de unidades de medidas, claro, quando a gente tem prefixos numéricos ali. E na mesma próxima aula eu vou deixar para vocês disponível mais uma lista de exercícios para vocês capricharem aí no estudo de vocês e ficarem fera na conversão através de prefixos numéricos e acabar memorizando esses prefixos que a gente mais utiliza. Tá certo então, pessoal? Bom, então não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!